eu gostaria de compartilhar com os queridos o texto do Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler apenas os 10 primeiros versos, porque é importante nós percebermos as grandes verdades que estão contidas nesses versos primeiro, antes de nós abordarmos a última oração que Jesus Cristo faz, a última oração que ele faz com os seus discípulos, antes de ser preso e posteriormente crucificado. Nesta oração, Jesus faz 3 pedidos em favor daqueles discípulos e em favor de toda a igreja que seria formada depois. Então, para que a gente não perca nada, eu gostaria que nós considerássemos os 10 primeiros versos primeiro, porque existem verdades ali que são importantes de nós ressaltarmos antes da gente falar sobre a oração em si, quando Jesus Cristo ora pelos seus discípulos. Portanto, se você compreende o que eu vou fazer agora, gostaria que você lesse comigo os 10 primeiros versos desta passagem que diz: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que eu lhes tenho transmitido. Agora eles reconhecem que todas as coisas me tens dado, todas as coisas que me tens dado, provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Amém, meus irmãos? Então nós vamos ficar apenas nesses 10 versos. Meus irmãos, desde que o homem e começou a se importar com o propósito da sua existência, ele passou a se questionar: de onde viemos? Qual é o sentido da vida? Para onde vamos? Desde quando o homem começou a se importar com a sua existência nesta terra, esses questionamentos começaram a surgir.
esses questionamentos estão no coração do homem. Embora haja esse interesse em saber essas coisas, o homem criou suas próprias respostas, apoiadas apenas na sua inteligência ou nos enganos do seu coração, que acabam sendo induzidos pelas mentiras de Satanás. Mesmo a Bíblia tendo a resposta para todas essas perguntas, não como uma opinião, mas como a verdade revelada por Deus. Veja, a Bíblia nos mostra de onde viemos, porque nós fomos criados por Deus. Contudo, o homem não quer aceitar esta revelação. A Bíblia nos mostra qual é o sentido da vida. Conhecer a Deus, como nós vimos aqui. O verso 3, Jesus Cristo diz que a vida eterna é que conheçam a Ti, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O homem quer saber o sentido da vida, a Bíblia mostra, mas o homem não aceita esse testemunho. A Bíblia mostra para onde vamos. E nas Escrituras há dois destinos: céu e inferno. Mas o homem não aceita esses testemunhos. Enquanto o homem não se render ao testemunho da verdade revelada nas Escrituras, mais e mais o homem vai se perdendo. Mais e mais o homem vai se afastando da verdade. No início desta oração, irmãos, oração essa que Jesus Cristo faz ao Pai. E como nós vimos o contexto, ele tinha ensinado naquela última refeição no cenáculo, aonde ele institui a nova aliança e a celebração da ceia do Senhor. Jesus ensinou seus discípulos ali. E é isso que João está então encerrando, dizendo: tendo Jesus falado estas coisas, todas essas coisas, que ele voltaria para o Pai, mas que eles não deveriam se turbar o coração, mas que eles crescem em Deus, que eles, assim como eles creem em Deus, eles crescem no Senhor também, porque ele iria para fazer lugar, mas ele retornaria. Todas essas verdades Jesus ensinou naquele momento. Depois de ter falado sobre todas essas coisas, a vinda do Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo, o ódio que o mundo revelaria por eles seguirem ao Senhor, depois de todas essas coisas, Jesus levanta os seus olhos aos céus e ora ao Pai. Irmãos, nesta oração, Jesus acaba falando sobre o sentido da vida. E sobre isso, ele fala três coisas que são importantes e que revelam a grandeza dos propósitos de Deus para nós. Eu tenho certeza que você que deseja agradar a Deus, eu tenho certeza que você que quer conhecer mais e melhor o Senhor, deseja conhecer Sua palavra para saber como andar de maneira digna do Evangelho de Jesus, eu tenho certeza que você também se pergunta: o que Deus quer de mim? Qual é o sentido da vida que Deus nos dá? Nesta oração aqui, indiretamente Jesus fala do sentido da vida.
E é pensando nisso que eu quero levar você a considerar as palavras do Senhor. Ele fala 3 coisas que eu quero descrever aqui para nós. Em primeiro lugar, Jesus Cristo mostra nesta oração que só Ele tem autoridade para dar a vida. Leia, por favor, o que diz o verso 2, meus amados irmãos. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Ele está falando com o Pai. Ele está dizendo: Pai, me glorifica como o Senhor me glorificou, conferindo na eternidade que eu, e por meio de mim, e somente de mim, eu concederia vida àqueles que o Senhor escolheu e àqueles que o Senhor me deu. Portanto, esta verdade é importante se nós quisermos entender qual é o sentido da vida. É primeiramente nós considerarmos que somente Jesus tem autoridade para dar a vida. E sobre isso, meus amados irmãos, 2 coisas importantes nós precisamos pensar aqui e precisamos destacar. A primeira é esta daqui, ó. O que é a vida? Para muitas pessoas, a vida é ter um trabalho. O que dá sentido à vida é ter um trabalho, correr atrás dos seus sonhos, é ter dinheiro, é formar família, é casar e ter uma pessoa para ficar com ela para o resto dos dias. O que é a vida, irmãos? Reduzimos muito a compreensão do que é a vida quando apenas olhamos para o aspecto biológico dela. A gente acha que vida é ter então as funções e ter saúde, aonde o nosso coração está batendo, aonde existem funções psíquicas, a nossa mente, né? E é por isso que os médicos dizem que quando uma pessoa ela já não tem mais funções, quando o cérebro já não está mais funcionando, existe então na medicina a morte cerebral. E se existe morte cerebral, ainda que haja um debate ético, né, se deve se desligar os aparelhos ou não, mas chega um momento em que quando encerra as funções cerebrais, chega uma hora em que precisa se desligar os aparelhos e a pessoa é dada então como morta. Então às vezes a gente acha que vida é exatamente essas coisas: é ter um coração batendo, é ter um cérebro funcionando, é ter o sangue circulando nas nossas veias. Ou nós achamos que vida diz respeito ao aspecto sociológico, como eu mencionei: casar, trabalhar, fazer um concurso, ter um bom emprego. Isso é vida. E talvez porque a gente às vezes só pense nessas coisas, é que quando Jesus Cristo fala de que a vida eterna é conhecer a Deus, parece isso estranho aos nossos olhos, porque na verdade somos nós que reduzimos
sentido da vida. E aí eu quero dizer uma coisa para nós aqui que deve tocar os nossos corações. Embora, irmãos, esses aspectos, seja o biológico, seja o sociológico, esses aspectos que mostram detalhes da vida, embora eles façam parte do que seja a vida, eles não conseguem definir o que é a vida. A vida é corretamente definida quando olhamos para aquele que é a fonte dela, para o Criador da vida. Nós só vamos poder compreender o que é a vida quando nós olharmos para aquele que a criou. É nele que nós vamos encontrar o sentido dela. É por isso que nós achamos estranho Jesus Cristo está definindo de que a vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer a Jesus. Porque na verdade os nossos olhos se baixaram para este plano do dia a dia e a gente acha que vida é apenas isso. Desde que eu tenha saúde, desde que minha família esteja com saúde, desde que haja paz no meu lar, então eu tenho uma boa vida. Mas na verdade, irmãos, nós precisamos olhar para aquele que a criou. E eu quero dizer isso para você. É por essa razão que a Bíblia fala que o homem, ele na verdade, por estar separado de Deus por causa dos seus pecados, o homem está morto. Porque a vida tem que estar, o sentido da vida está ligado àquele que a criou. Se o homem está desligado do seu Criador, é por isso que a Bíblia diz que o homem está morto. Embora ele tenha um coração batendo, embora ele trabalhe e até conquiste coisas, e até ache que por causa das coisas que ele conquistou, ou do que ele já vivenciou de experiências prazerosas ou não, ele teve uma boa vida. Mas na verdade, a pessoa pode ter dinheiro, a pessoa pode ter conquistado muita coisa, ou ter aprontado muito e ter, tido uma vida de prazeres dos mais diversos, sexuais ou outros quaisquer. Na verdade, essa pessoa, ela está morta nos seus delitos e nos seus pecados. Por quê? Porque a palavra de Deus testemunha, amados, em Gênesis capítulo 3, que quando o homem desobedeceu a ordem de Deus, a morte entrou na experiência do homem, a partir da parte espiritual do homem. O homem morreu espiritualmente, o homem está morto. Sem Cristo, o homem não tem a verdadeira vida. É por isso que temos que olhar para o Criador, porque Ele é a fonte. E se o homem foi desconectado da fonte, se o homem foi separado da fonte, o homem sem Cristo está morto. Você consegue compreender como era a sua vida, como a palavra de Deus definia a sua vida, como era o seu estado antes de Cristo Jesus ter entrado de fato na tua vida? Você poderia fazer coisas, você poderia ter até uma família feliz, você poderia ter muitas coisas, mas espiritualmente, a tua condição, a minha condição, é de mortos, por estarmos separados da fonte de toda a vida, que é Deus. É importante a gente considerar por que Jesus, só Ele tem autoridade para reconectar aquilo que estava separado.
Se a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Deus enviou a solução, enviando o seu Filho Jesus Cristo. E é exatamente por isso que somente Ele tem autoridade para dar a vida àqueles a quem o Pai escolheu e deu ao seu próprio Filho Jesus. Por que Ele tem essa autoridade? Primeiramente porque o Pai deu ao Filho toda a autoridade sobre toda a humanidade. E eu quero explicar isso para você, meu irmão. Lembra, por favor, se você correr os olhos, você vai ver Jesus Cristo no verso 5 dizendo: e agora glorifica-me, Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Sabe do que Jesus está falando aqui? Jesus Cristo está falando de um momento antes da existência do mundo em que vivemos. Jesus está falando de um momento na eternidade, aonde o Pai e o Filho fazem uma aliança, a aliança da redenção. E como em toda aliança, existe aquela parte em que se deve, são os termos. Olha, se você fizer isso, você receberá isso. O Filho então aceita ser o Salvador, aceita deixar a sua glória, vir a esse mundo, tornar-se como um de nós, demonstrar o amor de Deus em palavras e ações, e por fim entregar a sua própria vida naquela cruz, baixar a sepultura como todo ser humano, mas de lá ressuscitar dentre os mortos. Ora, eles estabeleceram uma aliança, e o Pai então se compromete com o Filho. Se o Filho fizesse isso e o Filho fez, o Pai então o glorificaria. Jesus está então rogando ao Pai que o Pai o glorifique como a glória que Ele teve antes de todas as coisas. E na eternidade, na celebração desta aliança para nosso benefício, porque é a aliança da redenção, é a aliança do Deus enviando o Salvador para os pecadores. Nesta aliança, o Pai confere ao Filho, delega a Ele toda a autoridade sobre toda a humanidade. É por isso que Jesus é singular. É por isso que Jesus não é apenas um item de uma religião, aonde o homem tem uma galeria como num supermercado, ele pode entrar em várias prateleiras e escolher a religião que ele quer. Irmão, não reduza, não faça de Jesus apenas o item de uma religião ou o ícone de uma religião. Ele é o Salvador, enviado do céu por Deus, e o único que tem autoridade para conferir, para conceder àqueles a quem o Pai escolheu vida e vida eterna. Sabe, amado, você que está me ouvindo aqui, talvez você precise recordar que se você creu em Jesus, você é um desses que o Pai escolheu e que o Pai deu para Jesus. É por isso que você tem vida. Você tem a verdadeira vida. O Pai deu autoridade ao Filho para isso, e somente Ele tem. É por isso que Jesus Cristo falou lá em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
senão por mim. Porque não tem outro caminho que leve a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque sobre Ele está a autoridade de dar a vida a quem Ele quer. O Pai coloca sobre Jesus não somente esta autoridade, mas coloca para exaltar o seu Filho. É por isso que, incrivelmente, a cruz, que era símbolo de vergonha, porque só morriam nela os piores criminosos, o Pai inverte as coisas, o Pai converte aquela humilhação de fazer o Filho de Deus morrer daquele jeito, naquele instrumento de tortura tão cruel e tão humilhante. Ele converte e faz com que a cruz se torne o meio pelo qual o homem, se assim crer, seja salvo. Você compreende por que o hino antigo diz: mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. A cruz que era vergonha, o Pai exalta o Filho de uma forma tão fora do comum, porque a cruz que era a vergonha e a humilhação se converte o único meio pelo qual o homem pode ser salvo, quando ele crê que aquele que morreu nela morreu pelos seus pecados. Se foi isso que Jesus Cristo fez, se foi isso que aconteceu na sua vida, eu quero te dizer, amado, que você é um privilegiado, porque o Pai te escolheu antes da fundação do mundo e te concedeu para você ser propriedade exclusiva de Jesus Cristo, o Senhor. E Ele, no dia que você creu, Ele te deu a vida eterna e ela está em você. Amém, meus irmãos? Uma segunda coisa que Jesus Cristo diz nesse texto é a respeito do próprio sentido da vida. Você pode trabalhar, você pode conquistar muitas coisas, coisas que o mundo diz: isso aqui é ter vida, isso aqui é ter vida boa. A gente não fica angustiado, a gente não fica sonhando quando vai pagar as contas lá na Caixa Econômica e está lá, a cena acumulou, vai pagar uns 200 milhões e a gente fica sonhando: puxa vida, eu com esse dinheiro todo, eu faria isso, eu faria a reforma da minha casa, eu pagaria todas as minhas contas, eu compraria um carro novo, eu faria isso, a gente viaja na maionese, porque a gente é afetado por aquilo que o mundo diz que é a boa vida. E a gente acaba comprando essa ideia. E de tanto a gente comprar essa ideia de que isso é que é a vida, ter sucesso, muitos seguidores, sabe, muitos likes, muitos seguidores nas redes sociais, se tornar famoso, ganhar dinheiro no YouTube, ganhar dinheiro no Facebook, de tanta curtida das coisas que eu posto, sabe, o mundo diz que isso é ter a vida. No entanto, a gente não consegue perceber a grande mentira que isso é, porque é só você olhar para aquelas pessoas que são as mais ricas do mundo, elas têm um mundo aos seus pés, mas ainda assim são tremendamente infelizes, porque esta não é a vida. Como pode ser a vida se está desligado de Deus? Jesus diz o que é a vida. Leia, por favor, o verso 3, irmão. A vida eterna é esta:
Repare uma coisa, você precisa colocar toda a sua confiança no que você está acabando de ler, ou no que você está lendo agora. Sabe por que eu preciso te ressaltar isso? Pode ser a coisa mais óbvia, pode parecer que eu estou chovendo no molhado, pode parecer que eu estou enchendo linguiça aqui, como se brinca no seminário, quando o pregador não tem muito o que dizer, aí ele fica repetindo e repetindo e repetindo. A gente brincava uns com os outros dizendo: a pregação hoje foi uma encheção de linguiça. Você pode pensar que é isso, mas eu quero te ressaltar quem está dizendo isso. Esta é a oração do Senhor, conhecida como oração sacerdotal, porque Jesus intercede nela pelos seus discípulos. Por isso ela foi classificada, foi rotulada como oração sacerdotal, porque a função de um sacerdote é interceder pelo povo, não é? Então aqui Jesus está intercedendo, mas nesse momento Jesus está falando ao Pai. E olha o que ele está dizendo. Ele está falando do que é a vida. Você não quer saber qual é o sentido da sua vida? Você não quer saber para que Deus te criou? Para que Deus te permitiu passar por tudo que você já passou e ainda assim você está aqui, ainda assim você está no caminho? É por acaso? Muitos cristãos, porque não querem ter o trabalho de ler a palavra de Deus, muitos cristãos acham que tocam o coração de Deus quando dizem: ah, eu quero saber a tua vontade, Senhor. Irmão, lê a Bíblia, e aqui está dizendo qual é o sentido da tua vida, para que você existe, por que você existe. O sentido da vida, veja o que Jesus Cristo está dizendo: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida é conhecer a Deus, e isso é um privilégio. Tem gente que acha que é só entrar numa igreja, já estou conhecendo Deus. As pessoas acham que é a hora que querem, mas eu estou falando de conhecer a Deus. Não é desse jeito aqui não, ó. A vida só faz sentido quando a criatura passa a conhecer o seu Criador, vivendo para adorá-lo, vivendo para servi-lo, vivendo porque foi para isso que ele foi criado. Acontece que as pessoas acham que a hora que elas querem, elas conhecem a Deus. E é por isso que tem pessoas que se enganam, que acham que conhecer a Deus é apenas adquirir algumas informações. Mas eu quero ressaltar que conhecer a Deus não é mera informação que se consegue por livros, por horas de boas palestras assistidas no YouTube, boas pregações. Não é isso que faz você conhecer a Deus de verdade. Quando Jesus Cristo disse que a vida eterna é que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, Ele está falando de um conhecimento integral, que só é obtido no viver diário, é na vida, nas mais diversas situações em que a gente passe, a gente vai conhecendo Deus ao nosso lado, o Deus que traz livramento, o Deus que traz resolução, o Deus que mostra o caminho. É no dia a dia da nossa vida que a gente vai conhecendo o Deus que nos criou e o Deus que se faz presente em toda e qualquer situação da nossa vida, meus amados irmãos. A vida eterna é conhecer a Deus mais e mais e mais. É por isso que os profetas já diziam: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E pessoas que acham que porque já leram a Bíblia toda,
já conhecem tudo. Tem pessoas que acham que porque tem uma grande e ampla biblioteca em casa, já colocam Deus dentro de uma caixa e dizem: Deus é isso. Mas Deus vai além, irmãos. Deus se conhece no dia a dia da nossa vida. Quando você está triste e nada te consola, mas quando você dobra o teu joelho, fecha a porta do teu quarto, e lá no secreto do teu quarto você dobra o teu joelho e fala com Deus, você sente o seu coração aquecido, você sente o consolo, você sente a presença do Espírito Santo, você sente Deus na tua vida ali. É naquelas horas onde o desespero bate no teu coração, você precisa de uma resposta e ninguém te indica essa resposta, mas você dobra o teu joelho, abre a palavra de Deus e pede: Deus, fala comigo. É ali que Deus se mostra, é ali que Deus se revela a cada um de nós, é no dia a dia das nossas situações, boas ou ruins, irmãos, que Deus se faz presente. Ora, se é assim, amados, precisamos admitir que muitas vezes nas igrejas tem muita gente que conhece o Deus da revista de escola dominical, o Deus do livro tal, ou o Deus do pregador tal, mas ainda não conheceu o Deus verdadeiro que caminha ao nosso lado, do Deus que coloca os seus anjos acampados ao nosso redor e nos livra, do Deus que abre porta onde não teria possibilidade de uma porta se abrir, de um Deus que continua curando, de um Deus que continua restaurando, de um Deus que continua libertando. São as situações da nossa vida que a gente vai conhecendo a Deus, meus amados irmãos. É exatamente por isso, querido, já que a vida só está completa quando se está ligado ao Criador, a vida eterna é a graça então de ser religado. Olha, se o pecado um dia me separou de Deus a tal ponto de eu achar que eu tinha a verdadeira vida, eu gozava dos prazeres e achava que estava bom as coisas, mas na verdade eu estava morto nos meus pecados, não é uma graça através de Cristo Jesus ser religado a esse Deus? E é por isso que eu digo isso daqui, ó. A vida eterna acontece quando Jesus é desvendado aos olhos do homem pecador, como aquele por quem este homem pode ser religado a Deus. Isso já aconteceu contigo? Já aconteceu contigo, irmão? Quantos aqui têm convicção que já estão ligados a Deus por Cristo Jesus, irmãos? Amém. A vida é esta. Ter sido religado a Deus através de Jesus. A vida eterna é isso ter acontecido primeiro e você agora ter toda a sua vida para ir conhecendo mais e mais e mais esse Deus, não só ouvindo pregações, mas vivendo no dia a dia. Todo dia Deus vai te colocar em situações onde Ele vai exigir de você que você confie nele de todo o seu coração, que você confie primeiro e depois veja o livramento do Senhor, porque assim você vai conhecer que você pode confiar de olhos fechados, que Deus jamais vai falhar contigo. Aí quando começar a acontecer essas coisas, você não vai precisar mais ficar repetindo aqueles jargões que se ouve em muitas igrejas aí. Deus é fiel, Deus é bom. Você vai ver que de fato Deus é fiel, mas não por causa da experiência do outro. Você vai ver que Deus é fiel porque você confiou nele e ele se fez fiel numa situação onde você estava enrascado.
Você vai descobrir que Deus é bom. Quando você no seu dia a dia vê que Deus poderia, sabe, te fulminar por causa de você ser um pecador. Mas quando você confessa o seu pecado, abandona ele, confessa, você lembra que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aí a bondade de Deus não vai ser uma teoria, vai ser uma prática. Por quê? Porque Deus te poupou mais uma vez. Você só está aqui hoje por causa da bondade de Deus. Você só está de pé, e eu só estou de pé aqui falando a vocês por causa da misericórdia do Senhor, que se renovou sobre a minha vida, que se renova sobre a tua vida. Essas experiências não se adquirem na teoria, meus irmãos. Essas experiências são daqueles que Deus concedeu que recebessem a vida através de Cristo Jesus. O sentido da vida é continuar conhecendo a Deus. E esse privilégio o mundo não tem. Esse privilégio são daqueles a quem o Pai escolheu e concedeu a Cristo. Como nós não sabemos quem são essas pessoas, porque a gente não vê como Deus vê, é por isso que a gente prega, é por isso que a gente evangeliza, até que se complete o número dos que hão de ser salvos, como diz a palavra de Deus. Mas se você está aqui é porque você é um desses. Porque Jesus já te alcançou, amém, meu irmão? Amém. Eu quero terminar essa palavra dizendo apenas mais isso aqui. O que acontece com quem recebe a vida? Eu quero que você olhe comigo os versos 16, o verso 6 ao verso 10, que eu vou escrever rapidamente aqui. A primeira coisa que a gente nota é isso aqui, ó. A eles foi tornado visível quem é Deus. Olha o verso 6. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Veja, ele não disse, eu manifestei o teu nome ao mundo. Por quê? Porque aí você tem que olhar para o sentido de manifestar. O que significa? Irmãos, essa palavra, no original, o verbo manifestar, vem de uma raiz que significa brilhar, que significa tornar aparente o que estava encoberto. Por meio do seu viver, do seu falar e agir, Jesus mostrou quem é Deus e mostrou o amor desse Deus. Porque o entendimento do homem estava embotado, o entendimento do homem estava fechado. É como se quem de fato Deus estava encoberto aos olhos do homem. Mas Deus, na sua graça, fez brilhar através de Jesus o seu próprio nome. Por isso que por causa de Jesus e por isso que somente por meio de Jesus nós conhecemos o Pai, nós conhecemos quem é Deus, através do jeito como Jesus viveu e através do que Ele falou. Ele nos revelou o Pai, e Ele está dizendo exatamente isso, porque é isso que acontece com quem recebe a vida. Esse passa a conhecer a Deus, esse compreende quem é Deus, os seus olhos são abertos, e de fato a gente entende que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que estes homens sejam salvos. Este nome é Jesus Cristo, Senhor, e Ele foi enviado do céu para manifestar a estes homens quem é Deus. Uma outra coisa no verso 7 que Jesus diz é que estes reconhecem que tudo que Cristo fez e disse veio do Pai. Por isso Jesus não é um personagem da história apenas. Ele é o meu Salvador.
porque ele foi mandado do céu. Veja o verso 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam. O verso 8 diz que eles reconhecem que tudo o que Cristo fez e disse veio do Pai. Eles reconhecem pelo testificar do Espírito Santo que Cristo veio enviado do Pai. Eles reconhecem a palavra e sabem que nelas há vida. Eles reconhecem e recebem intercessão e ajuda para prosseguir na fé. Por quê? O verso 9 mostra. Olha o verso 9. É por eles que eu rogo. É para que a oração que Jesus Cristo fez é tão poderosa que ela tem o efeito de nos tocar também. Ela tem validade para nós também. Jesus Cristo diz: eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por aqueles que são meus, que o Senhor me deu. Pedro vai dizer que você é propriedade exclusiva, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então a oração de Jesus não é para o mundo, a oração é pelos seus. E se você creu em Jesus de coração, você é do Senhor. Amém. Essa oração é sua. Essa oração é em seu favor. E o último, verso 10. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles, todos os que creram em mim. Olha que importância que Jesus Cristo deu à sua vida. Mesmo você sendo como eu, um pecador. Mas o Espírito Santo está em nós. Amém, irmãos? Amém. E o Espírito Santo está trabalhando em nós, nos santificando. É exatamente por causa desta capacitação que temos. Porque se você olhasse para dentro de si e se dependesse só de você, seria muito difícil você glorificar a Deus com a sua vida. Como a minha vida, eu não conseguiria glorificar a Deus se dependesse apenas de mim. Mas olha o que Jesus está dizendo no final do verso 10. Neles eu sou glorificado. Lembra que nos versos anteriores, nos capítulos anteriores, Jesus falou que enviaria o Consolador? O Consolador veio. O Consolador está aí, e pousa em cada um de vocês. Com a ajuda dele, ele te capacita para você, com o teu viver, na dependência de Deus, para a glória de Deus. Você, com o seu viver, quando fala a verdade, quando cumpre a tua palavra, quando você honra os seus compromissos, quando você ora pelo teu inimigo, quando você perdoa aquele que te ofendeu, você glorifica a Deus. E Deus é glorificado, e você glorifica Jesus. Jesus é glorificado em você. Deus é muito bom, gente. Deus é muito bom. Por isso eu quero te convidar a pensar só nisso aqui. A vida e o sentido que ela tem nos foi dado pelo poder, autoridade e graça de Jesus, aqueles que o Pai lhe deu. Portanto, renda graças a Jesus por este privilégio de ser um escolhido. Por ser de Jesus, poder conhecer integralmente a Deus. Renda graças a Deus por isso. Peça que Ele te faça mais grato
e te ajude a redescobrir o sentido de conhecer mais e mais a Deus Pai. Jesus Cristo disse que a vida eterna é esta: conhecer a Deus. Como que um cristão pode perder o gosto de viver, irmãos? E eu não estou falando de crises de depressão e de sentimentos de vontade de suicídio, coisas assim. Eu estou falando do crente que simplesmente colocou na cabeça que não tem mais nada para se conhecer de Deus, e vive uma vida morna, e vive uma vida, irmãos, insossa. Quando nós olhamos para o que a palavra de Deus testemunha, a única coisa sensata que podemos fazer é pedir a Deus que Ele nos torne mais gratos, que nós sejamos menos murmuradores, que a gente encontre ou redescubra o amor a Cristo Jesus, como Ele recomenda lá em uma das cartas do Apocalipse. Volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras. Então eu te convido nessa noite a que você peça a Deus que Ele te faça grato e te ajude a redescobrir o sentido de conhecer a Deus Pai e de conhecer a Jesus em todas as situações, para a sua glória. Feche os seus olhos. Passe a falar com Deus.